Quando o laudo da neuropsicóloga ela fechou em cima do F43, né? Não alterou a medicação, né? E eu conversei com alguns amigos que entendem um pouco, né, disso, porque eu sou leigo, na verdade, no assunto, né? E eles acharam meio estranho, eles acharam a medicação assim, muito exagerada, né, para quem tinha um diagnóstico de F43. A pergunta era muito sobre isso até, né? Posso dizer sobre isso é que existe uma intersecção aí entre o tratamento de diferentes transtornos. Se você pegar um antidepressivo, você vai ver que ele trata uma série de situações. Ele vai tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo e estresse pós-traumático. Então, não existe uma medicação específica para cada transtorno. E dependendo da gravidade, você pode fazer associações. Então, você pode tratar um quadro depressivo que precise de um pouquinho de antipsicótico. Isso é normal. Isso não quer dizer que a pessoa tenha um quadro de esquizofrenia ou de psicose, porque na bula está dizendo que aquele medicamento é para esquizofrenia, por exemplo. Às vezes, ele serve bastante para ajudar no sono, que é melhor do que tomar um tranquilizante que pode causar alteração de memória, de atenção. Então, a gente precisa tomar um cuidado em tentar determinar um remédio para cada transtorno. Em psiquiatria, isso não funciona, isso não existe. Então, às vezes, se está tendo um bom desenvolvimento, se está dando certo com uma medicação, talvez o caminho seja tentando diminuir a dose e não trocar de remédio, porque definir um diagnóstico. Se o caso está evoluindo bem, aí pode servir aquela máxima de time que está ganhando, a gente não mexe. Não sei se é o caso, mas às vezes é isso que acontece. Mesmo você vendo que é um prognóstico mais positivo, mas se está tendo uma boa evolução, eu também não mexeria no remédio. Está adaptado, não tem efeito colateral. Eu não estou te ouvindo, Arlindo. Está fechado o seu microfone. Desculpa. Não, porque o caso dele tem até muito a ver com o que você falou, porque ele foi uma criança que ele passou por praticamente 4 acolhimentos, né? E o último dele foi no ano passado, assim, foi terrível, porque ele foi adotado por um casal, e aí depois parece que a mãe tinha omitido um diagnóstico dela própria, né? Ela tinha síndrome de pânico, e enfim, aí eles acabaram devolvendo ele, né? Então, assim, aí piorou ainda mais a situação dele. E aí, esse laudo neuropsicológico, né, inclusive, foi feito até uma condição que a juíza determinou, né, que esse casal que devolveu ele ajudasse a reparar, né, as mazelas que provocaram nele através desse diagnóstico, né, e aí foi que fecharam melhor o diagnóstico em cima dele, né? Mas, assim, a gente fica sempre pensando, né, se essa medicação também afeta, se não afeta, né? E ao mesmo tempo fica meio receoso também, né, de mexer, né? Porque a princípio ele está muito tranquilo, né, com essa medicação, entendeu? É por isso que eu insisti na pergunta. Se ele está tranquilo, eu também não mexeria. E Não vai em dar relação Quer mandar na agência? em relação a efeitos colaterais, os medicamentos, sim, todo medicamento pode ter efeito colateral, mas a maioria hoje tem um nível de segurança satisfatório, é possível usar pouco medicamento. Eu tento sempre usar o mínimo de remédio possível, independente de... Hoje eu não atendo mais infância e adolescência, eu atendo só adultos. Mas, independente da idade, eu sempre tento usar o mínimo remédio possível. Quando não tem jeito, a gente tem que usar um pouquinho mais. Uhum. No caso dele, por exemplo, eles receitaram a carbamazepina, 300 mg por dia, a fluoxetina, 40 mg por dia, a risperidona, 4 mg por dia, a imipromamina, 50 mg por dia, e a clorpramazina, 20 mg por dia. É isso. Eu acho difícil e delicado aí comentar, porque é muito complicado a gente falar sobre um caso que a gente não conhece, né? É bastante medicamento, né? Mas às vezes é necessário e é muito difícil fazer uma crítica sobre isso, porque às vezes eu pego
medicamentos que não parecem, eu não estou falando desse caso específico, mas que parecem assim uma hipermedicação ou que não combinam muito, que se repetem, e você vai ver na história foi tentado tudo e esse foi o melhor ajuste. Então é difícil Uhum. avaliar, né? Não me sinto confortável para dizer se está certo, se está errado, é impossível fazer isso. Mas tá ótimo. Obrigado, doutor. Doutor Fernando, Oi. no... Oi, Daniela, seu microfone está fechado. É a Daniela que está perguntando? É a Daniela. Ativou. Então, doutor, eu tenho uma pergunta para fazer, mas é só um comentário. Eu tive uma crise de alergia que, depois de 11 médicos, eu fui no meu convênio, né? Fiz um escândalo danado, falei que eu só saía de lá ou presa ou internada, que eu não aguentava mais me coçar, depois de 2 meses. Aí o chefe do hospital, ele me passou com outro médico, e aí ele me deu uma série de medicações, que agora não me recordo qual, e me deu um diazepam e mais um Decadron. E a alergia sumiu. E ele me encaminhou pro psiquiatra, que ele pegou os exames para alergia que eu já tinha feito, e ele descobriu que eu tinha um fator da questão da imunidade, que é o fator antinuclear. E aí ele me deu meio Pondera por noite, porque ele falou que o estresse do serviço, do dia a dia, já era o suficiente para desencadear o fator imune. Resolveu, sumiu a alergia. A gente vê alguns casos bastante que dá muito certo, às vezes com pouca medicação e um resultado excelente. Em criança e adolescente também acontece isso. Às vezes, um pouquinho de medicação faz uma grande diferença. Que sorte que você teve de conseguir resolver. Foram 11 alergistas, 11. E assim, a pergunta que eu tenho, doutor, é até assim um pouco pessoal, né? No meu caso, vou ser mãe solo, né? E eu ganho assim um salário mínimo, praticamente, às vezes um pouquinho mais, às vezes um salário, né? Pago as contas e vai ter o meu convênio médico e o convênio médico da minha filha. Então, eu não tenho recursos financeiros para estar pagando psicopedagoga por fora, terapeuta ocupacional por fora, como ficar me ausentando. É lógico que se minha filha precisar, eu fico desempregada, não tem problema, mas não é nosso objetivo, né? Eu sei que tem casais que a mulher não trabalha, que tem condição de acolher maiores demandas, né? Como que eu falo isso na minha entrevista, né? Vamos supor, um atraso escolar, tudo bem que a gente corre atrás, o colégio fornece o reforço, mas, assim, algumas demandas eu não consigo atender sozinha, porque eu não tenho... Minha mãe já tem problema de saúde, não pode cuidar, então é meu. Se ficar doente, eu tenho que faltar no serviço, eu sou autônoma, se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, eu fico nessa. Como falar para minha assistente social, para minha psicóloga, que eu só posso acolher demandas psicológicas leves, né? O reforço escolar a gente corre atrás, mas vai chegar uma idade da minha filha que ela vai precisar pegar um ônibus sozinha, que ela vai precisar ter a Mas autonomia dela. sim, pelo que eu estou entendendo, Daniela, você já resolveu meio essa situação, né? Você já deixou claro qual que é a sua condição e o seu desejo, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é dizer o que você pode, o que você quer e o que você está disposta a fazer e investir. É a melhor coisa. Você já fez o que precisa ser feito, não é? Sara, Obrigada, doutor. Nada. pode falar, Sara? Fala, Jussara. Vamos lá. Déficit de atenção. Poderia dizer alguma coisa sobre isso?
como eu posso distinguir uma criança de 7 anos, se ela tem um pouco de déficit de atenção ou ela é distraída? É um desafio, uma boa pergunta, né? Não sei se eu consigo te ajudar muito, mas o que eu posso dizer sobre déficit de atenção é que eu já atendi muito déficit de atenção. Quando eu cheguei em Santos, eu assumi a prefeitura de São Vicente e, de repente, eu me tornei o maior prescritor de Ritalina da Baixada Santista num ano, bati o recorde. E quando eu fiquei sabendo disso, eu assustei. E foi casos que eu peguei que já estavam em andamento, né? E eu fui aprendendo com o tempo, com esses atendimentos, com essas crianças, e eu vi que muitos diagnósticos foram refeitos e eu consegui tirar muito medicamento. Hoje, existem grupos que questionam o déficit de atenção, então se vocês entrarem na internet, quem vê no Google, vai ver prós e contras, e existe um lado que diz que, uma parte da psiquiatria que diz que existe um subdiagnóstico, que na verdade tem mais crianças hiperativas do que... mas também a gente vê diagnósticos que se confundem com questões sociais bastante difíceis, com dinâmicas familiares bastante complicadas. E uma criança com transtorno bipolar, uma criança com ansiedade, ela pode apresentar um déficit de atenção. Então, nem sempre o déficit de atenção é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu acredito que, para diferenciar, precisa de um acompanhamento a longo prazo e não haver uma pressa em medicar. Hoje eu faria diferente, mas foram 20 anos, né, que se passaram disso, quase 20 anos. Então, mas eu teria uma outra abordagem da que eu tive quando eu era recém-formado. Mais cuidadosa e com menos precipitação em fechar diagnóstico e em medicar. Ok, muito obrigada. Pode falar. Boa noite, posso falar? Pode, Ângela? Isso. Oi, Diga, doutor. Ângela. Eu tenho uma curiosidade, né? Talvez. Bom. Boa noite. Vocês já saibam, alguns já saibam, mas eu não sei ainda ao certo. Enquanto as crianças que estão, né, hoje nas instituições, né, para serem adotadas, elas passam por atendimento psicológico periódicos, ou só alguns, né? E elas são, assim, preparadas de alguma forma para estarem entrando na casa dos lares, ou passar por esse tempo de espera, né, que é tão complicado. Como que funciona? Eu acho que talvez a Sandra possa te explicar até melhor do que eu como funciona os bastidores, porque o que eu tinha mais contato eram com essas crianças que apresentavam algum sintoma e tinham alguma demanda para isso, né? Eu acho que a maioria das crianças não tem uma demanda que necessite passar por psicólogo ou psiquiatra. Eu acho que a maioria, ela participa da casa e vai se desenvolvendo e tendo as trocas e vai bem, né? Pode ter alguma dificuldade, mas não necessariamente toda criança adotada ou que está em processo de adoção exige tratamento. Isso é bem interessante sua pergunta, porque existe esse pensamento, né? De que necessariamente uma criança adotada vai precisar de avaliação psicológica, psiquiátrica e fazer algum acompanhamento. Isso não é verdade. Não sei se a Sandra tem alguma coisa para complementar sobre isso. Eu vou confessar uma coisa, eu estava falando com a Lisandra aqui, que ela estava me falando uma mensagem privada, eu perdi o começo da pergunta, mas pelo que eu entendi da sua resposta, tem a ver com se essas crianças vão precisar necessariamente de um acompanhamento, é isso? Sim, se esse tempo, se eles passam por esse acompanhamento enquanto eles estão lá aguardando, né, serem adotadas. Alguma avaliação, se houver algum diagnóstico por parte da equipe técnica ou dos cuidadores, se eles perceberem que tem alguma questão, sim, essa criança vai ser encaminhada. Tem muitas crianças acolhidas que passam por esses acompanhamentos, por tratamento psiquiátrico, psicológico, isso acontece. Mas não é todo mundo.
né? São algumas crianças só que são diagnosticadas, enfim, né? Então, e quando isso acontece, a gente comunica para a família que está adotando tudo que a gente sabe sobre a criança. Se ela faz algum tratamento, a gente informa também, né? Então, mas não é regra, né? Muitas crianças passam por acolhimentos e vão para adoção e não precisam mesmo de nenhum tipo de tratamento. Às vezes, sim, precisa e quando precisa, elas são encaminhadas. Entendi. Ô, doutora, posso falar? Pois não, pode. Eu sou esposo da Ângela. Boa noite. Meu nome é Gessé. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou professor de educação física e trabalho num colégio em Santos particular que trabalha no sistema Montessori, né? Alexandre Herculano, o nome do colégio. E a gente tem, sempre são indicados crianças com necessidades especiais no colégio. Então, a gente tem autista, a gente tem síndrome de Down, a gente tem crianças cadeirantes. E no começo, eu vi uma amiga nossa aí, professora, falando sobre que geralmente os médicos pedem um relatório para o colégio, que eu acho que acaba sendo até correto, porque as crianças vivem mais tempo com a gente do que às vezes com os próprios pais. Tem crianças que ficam no colégio o dia inteiro. Então a gente tem mais o contato. Logicamente que nós professores, nós passamos as informações para a diretora, também ela é psicopedagoga, e ela faz o relatório conforme a gente vai. Ela também analisa junto conosco, né, nas aulas. E então eu queria saber do senhor, como que uma criança, por exemplo, é complicado você fazer. Às vezes vem um pai e fala, como a amiga falou, meu filho acho que tem algum autismo, porque ele é muito calado. Eu vou falar por mim. Quando eu era pequeno, eu estudava no colégio do interior, meu pai chegou para mim e falou assim, eu não quero bagunça dentro do colégio. Então eu fiquei mudo dentro da sala de aula. E aí o que aconteceu? Fizeram um diagnóstico meu que eu tinha que estudar no colégio do APAE, porque eu era muito quieto, eu não falava. Mas não é porque hoje eu sou professor, hoje não desenvolvi nenhum tipo de transtorno. Mas acho que acho que em Santos, pelo menos, está melhorando muito essa situação de diagnóstico, tanto na escola como com os médicos, né? Enfim, em geral, né? O senhor pode me passar, por exemplo, sobre a parte física, uma criança tem na parte física, que eu sei que tem os movimentos estereotipados, né? O senhor tem uma outra dica na parte física que você pode fazer? Não, aquela criança tem os traços de uma criança autista ou não? Essa pergunta. No caso específico do autismo, a criança pode ter um comportamento obsessivo-compulsivo, pode ter trejeitos, estereotipias, que são movimentos das mãos, tiques motores, né? Pode ter uma dificuldade de socialização, de fazer amigos, de fazer contato visual, mas nós temos que lembrar que tudo isso não é uma regra absoluta. Como eu dei o exemplo lá do déficit de atenção e hiperatividade, nem sempre esses sintomas isolados significam autismo. Então tem que ver o conjunto todo, e eu concordo com você, que hoje em dia o conhecimento está mais difundido, acho que as pessoas têm acesso, elas podem ler, elas podem pesquisar na internet, e isso faz com que o diagnóstico seja melhor, mais apurado e que se cometam menos erros ou tenha menos dificuldade em se fazer diagnóstico. E que antigamente eu acho que a chance era maior disso acontecer. Obrigado. E aí, mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. É Cristina. Pois não, Cristina. Estou te ouvindo. Então, eu gostaria de saber se atraso na fala para uma criança de 5 anos pode estar relacionado a quais psicológicos você acha? Um atraso na fala, assim, troca de sílabas, mas com uma criança que tem uma interação normal, só tem uma dificuldade realmente na fala.
Essa é uma pergunta bem interessante, traz bastante dúvida a respeito disso. E o que a gente tem que entender é que cada criança tem o seu tempo. Então, o mais habitual, a maioria das crianças desenvolve a fala de 2 anos e meio a 3 anos e meio. Mas isso pode se estender de 2 até 4 anos e meio. E pode ser normal isso. Eu acho que o que a gente tem que ver é se está sendo um desenvolvimento progressivo, se está melhorando ao longo do tempo. O que seria um alarme, uma coisa bastante preocupante, seria ter um desenvolvimento e perder essa capacidade. Então, desenvolveu e regredir. Regredir chama mais atenção. Se vinha desenvolvendo a fala bem, e aí regrediu. Isso merece uma atenção. Precisa investigar melhor. Agora, se está tendo desenvolvimento e está sendo constante esse desenvolvimento, isso é positivo e não tem uma idade limite exata. Né? Mas 5 anos já se espera que tenha uma capacidade de pedir, de perguntar, com a fala desenvolvida. Não sei, eu te respondi? Aqui colocaram a definição, Na fala, ela pode estar muito relacionada com o autismo? Só dificuldade na fala? Assim, Um dos todos os outros essa dificuldade na fala mesmo, na comunicação. Dá para entender com as trocas de sílabas que são um pouco complicadas. Sabe? Obrigada pela resposta. Eu te ouvi com algumas interferências, mas eu acho que vou tentar responder. Se eu não responder, você pergunta novamente. Mas, assim, a dificuldade de desenvolvimento da fala é comum no autismo e é um das manifestações centrais, né? É frequente, é bastante frequente. Podem ter outras situações, né? Mais para frente você pode identificar numa idade um pouquinho maior quadros de dislexia, que eu considero bastante raro. Eu vi poucos casos de dislexia que são com troca de letras, sílabas, e tem uma série de outras situações. É um diagnóstico difícil de fazer, e eu vi poucos casos realmente que foram diagnosticados com dislexia. Né? A maioria, ao longo do desenvolvimento, foi visto que não era exatamente isso que acontecia. Mas sim, isso está relacionado com o autismo e é um sintoma importante. Oi, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Célia. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente a crianças. Vocês estão me escutando? Está me escutando? Estamos sim, Célia. Tá, tudo Sim. bem. Então, tem casos de crianças com problema de depressão? Depressão? Na verdade, Célia, hoje a gente tem quase todos os diagnósticos de adulto, tirando talvez questões de sexualidade, que não são, né, coerentes com o diagnóstico infantil, ou coisas mais de personalidade, que a personalidade não está desenvolvida, mas você encontra todos os diagnósticos hoje do adulto, praticamente você encontra quase todos na criança. É possível diagnóstico de depressão grave, de quadros ansiosos, de fobia, de estresse pós-traumático. Hoje se faz diagnóstico, sim. Obrigada, viu? Obrigada. É que eu tô com minha filha, eu tenho uma filha do coração também, só que, então, eu adotei ela na menorzinha, né? E ela, o ano passado, teve um probleminha assim, parecia que era um caso de depressão, né? E eu entendi que estava atrelado ao trabalho, né? E depois ela passou por a psicóloga e, graças a Deus, em poucos meses foi solucionado. E, então, no ano passado, no caso, 22 anos. E, graças a Deus, ela ficou bem e depois não teve mais nada. É importante esse relato que você está dando. A gente está caminhando, talvez, para o fechamento aí. E antes de terminar, eu gostaria de falar mais uma coisa, que, para ficar assim bem claro, que a chance de desenvolver um transtorno mental num caso de adoção, do meu ponto de vista, é muito semelhante de um caso de gestação biológica. Depende de vários fatores, depende da interação social, depende do ambiente, e isso não difere muito.
a maioria das crianças evolui muito bem sem transtornos mentais. Existe dados de que crianças adotivas buscam mais serviços de saúde mental, mas existe também o contraponto que os pais adotivos são mais atentos e já prevenindo isso. E com essa expectativa, eles também buscam mais os serviços de saúde mental. Então, a gente precisa tomar um cuidado, avaliar todos esses vieses, e é por isso que eu falei que é difícil colocar trabalhos estrangeiros para a nossa realidade, mas que o que precisa é ter um ambiente acolhedor, pessoas que tenham conhecimento, que tentam fazer o melhor e aprender o que não sabe, o que não conhece. E às vezes para aprender a gente precisa admitir que a gente não sabe, né? A gente tem que ter essa capacidade de autocrítica e saber quando precisa de ajuda e quando não está dando certo seguir sozinhos, né? E tem os profissionais que estão aí para auxiliar. Tá, muito obrigada aí pela resposta. Nada, sério. Bom, acho que já deu mais ou menos 30 minutos, né? Eu não estou calculando exatamente o tempo, mas só estou com medo que caia de novo. E a gente, né? Tem mais alguém para fazer pergunta? Aproveita que antes que caia. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A esquizofrenia, para saber com qual idade, mais ou menos? O diagnóstico, você falou de esquizofrenia? É isso? Tá. O diagnóstico de esquizofrenia, geralmente, ele não é na infância. Ele é em homens, no início da idade adulta, 18 a 25 anos, e em mulheres um pouco mais tarde, de 25 a 35 anos. Mas pode acontecer em qualquer idade, desde a infância até a idade de 60 anos ou 70. Depois disso, acho que é muito difícil. Mas alguém... Parece alguns sinais, né? Parece que essa pessoa tem esse traço para ser uma pessoa esquizofrênica. Sim, na verdade, existem traços que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são a criança que desenvolve esquizofrenia, geralmente na história de infância dela, ela tem um isolamento social um pouco maior, uma dificuldade maior de lidar com as situações, às vezes comportamentos que fogem um pouco da maioria das crianças, como introspecção, tiques, só que nada disso é uma certeza de que vai desenvolver para a esquizofrenia. Pode ser só uma timidez, pode ser só um tique transitório. As crianças têm tique normalmente, na idade de 7 a 12 anos, é comum. Né? Eu tive tique, eu lembro, minha mãe falava, para de piscar, para de torcer a boca. E são coisas que vêm e vão embora sozinha, né? Então, a gravidade, ela não é tão frequente. Ela segue aquela estimativa lá que eu te falei, 1 a 3% da população. Tá bom? Falta 10 minutos para acabar. Sim. Tá? Então, acho que a gente pode ir encerrando, né? E queria mais uma vez agradecer a Fernando, né? Sempre... É sempre um prazer vir. Muito bom, sempre você muito esclarecedor, muito preciso, né? E ajuda muito, né? Eu vejo, né, as pessoas acompanhando, estou vendo aqui os comentários também, né? Sempre ecoa muito bem a tua fala, né? Então, queria agradecer muito a tua presença, a tua participação, né? Sempre disponível para a gente e tal. E também... eu falar assim, né? Eu só queria fazer uma fala bem rápida com relação a essa questão da questão do ambiente, né, Fernando? A gente sempre fala bastante sobre isso, né? E quanto que quando qualquer família, e precisa mesmo ser assim, mas não precisa continuar assim, precisa sempre ter um ideal, precisa sempre idealizar, né? Mas não pode ficar só idealizado, né? Se a gente não idealiza alguma coisa, a gente não levanta da cama. Se a gente não idealiza que a gente vai ter um dia bom, a gente não levanta da cama. Se a gente não idealiza que a gente vai ter um filho, que vai ser tudo ótimo, a gente não ter filho, né? Então, e quando a gente fala em adoção, a gente sempre fala, né? É um ato de amor, mas não é só. Né? Como também ter filho biológico
é mais do que um ato de amor, tem muita dedicação, tem muito sacrifício, abrir mão de muita coisa, né? E quando a gente idealiza, a adoção não pode ser a substituição de uma maternidade ou uma paternidade biológica, não pode ser só isso, né? Porque a gente, quando fala em adoção, a gente fala de um... Quando fala em biológico, também fala de um estranho que chega, né? A Marisa Hort, outro dia eu vi até uma matéria com ela, não sei lá onde que foi, mas enfim, o filho dela tá gigantesco. Mas quando ela chegou em casa com o bebezinho, que saiu da barriga dela, ela olhou pra cara do marido e falou, quem é esse? Quem é? Ela fala isso, eu escutei ela falando, mas quem é esse menino aqui? Quem é esse que chegou? Né? Já chega um estranho na maternidade, paternidade biológica, e quando a gente fala da adoção, é uma complexidade maior ainda, né? Mesmo que no começo seja tudo bem, mas daqui a pouco começa a levantar questões. Então, a questão do ambiente, a questão da informação, a questão da participação em grupo, da busca por informação é fundamental. Né? Então, assim, nós, da equipe técnica, estamos disponíveis para tirar dúvidas, para falar. Eu disponibilizei meu e-mail nesse momento da pandemia, né? Quem precisar tirar dúvida, meu e-mail é smenezes, tudo com s, @tjsp.jus.br. Eu tenho recebido vários e-mails de pessoas que têm dúvidas de situações, enfim, de processos que estão caminhando. Informar que as adoções estão acontecendo, apesar da pandemia, então, as crianças estão indo para adoção, a gente tem acionado a fila do cadastro. Os cadastros novos, eles não estão sendo avaliados ainda, porque não pode avaliar online do zero. Se a avaliação já começou, ela pode terminar, mas se nunca foi feito nada, nenhuma entrevista. Então, essa avaliação vai aguardar, vai ser remarcada, quem já está marcado, e quem não está vai ter que aguardar um pouco. A gente está voltando bem aos poucos o atendimento presencial, está começando com os casos urgentes, enfim. Quem está esperando vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas as coisas estão andando, devagarinho ainda mais estão. Então, assim, acho que em geral, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, esse recado que eu acho que é importante para todo mundo. Quem tiver dúvida, me manda e-mail, acho que já pôs no grupo, né, Beth, o meu e-mail. Já. Eu costumo responder às segundas-feiras, mas eu até tenho respondido ao longo do mês, eu vou respondendo ao longo da semana, se eu consigo parar para responder. Hoje mesmo respondi um já. Então, é isso, estamos à disposição, por enquanto, ainda por e-mail. Tem algumas pessoas estão indo na sessão, mas não todo mundo, porque nossa equipe é de pessoas velhinhas já, com questões de saúde, então a gente continua em trabalho, um tempo passa. A gente continua trabalhando de casa, né? Não paramos de trabalhar, porque trabalhando de casa, fazendo bastante, né, Sandra? Recursos próprios, mas enfim. E aí, sim, reforçar tudo que o Fernando falou e dizer que é importante buscar informação, buscar saber melhor como é que as coisas acontecem para que as coisas deem certo. É isso. Beth, quer falar mais alguma coisa? As meninas? Só rapidinho, Sandra. Desculpa, Beth, só para antes de encerrar. Pode falar, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tiver querer o meu contato, tem um site que é da clínica nossa, que é Espaço Consciência. Lá você pode mandar e-mail ou no Falecom lá tem um acesso, chama espacoconsciência.com.br. Eu escrevo lá de vez em quando algumas coisinhas, nunca escrevi sobre adoção, talvez seja um tema futuro aí, que pensado ainda, mas o canal seria lá, tá bom? Legal. Valeu. Obrigada. Então, doutor Fernando, a gente só quer agradecer, foi maravilhoso, como sempre, né? Uma vez por ano, mas muito bem aproveitada a entrevista aí com o doutor, né? Obrigada, doutor Fernando, Sandra, grupo, meninas, e até a próxima, e vamos ver um tema bacana para a próxima reunião, né? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.